Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa eu pontuar aqui a live. Lembrando que esse bate-papo online aqui tem apoio da KM Vídeos e da FCSX. Vamos aqui publicar. Oi, seu Amauri. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Lete, tudo jóia? Vamos, dedinho no coraçãozinho, uma chuva de coraçãozinho para notificar que a gente está aqui ao vivo e chamar o pessoal para a live de hoje. Vamos. Oi, Ivan. Boa noite, tudo bem? Vamos chamá-lo. E dedinho no coraçãozinho para mais pessoas chegarem até aqui a gente. Vamos lá. Chamá-lo. Entrevista dessa noite. Oi, Gustavo, boa noite. Tudo bem? Cadê ele? Opa! Apareceu. Olá, Boa noite. tava invertido. É. Tudo jóia, Vinícius? Tudo bem e você, Damana? Tudo jóia. O pessoal tá chegando aqui. Eu pedi que cliquem bastante nos coraçõezinhos para notificar o pessoal no Instagram que a gente está aqui ao vivo. E vamos lá, gente. Oi, Nilza, Kátia, Samauri, Jaqueline, Célia, Marcos, Nessa Grando, Delica Burger. Sempre presentes aqui. Érica, boa noite. Isso, dedo no coraçãozinho, chuvinha de coração para o nosso convidado de hoje. Boa noite, Ana, Vi, tudo jóia, Latosta, Dani. Vinícius, enquanto você observa quem está chegando para a nossa live, eu vou fazer a introdução. Enquanto isso, você fica aí admirando o pessoal chegando, tá bom? Tá certo. Vamos lá. Oi, Dani, Miriam. Vamos lá, gente. Dedinho no coraçãozinho, por favor. Josicele, Cauane, Elisângela. Vamos lá. Vinícius Alexandre Moraes tem 26 anos, mas carrega uma bagagem de vida bem produtiva. Casado há quase 5 anos com a Lete Arruda Moraes, o filho do professor Genésio e da dona de casa Elizabeth Dante, é formado em letras e em pedagogia, com pós-graduação em pedagogia empresarial e educação à distância, sendo que atualmente cursa MBA em transformação digital na educação. O irmão da Ana Caroline, que é deficiente física devido a um erro médico, começou a trabalhar como controlador de acesso em uma empresa de transportes. Depois, exerceu a função de assistente de comunicação em mídia impressa. Atuou ainda em trabalho freelancer, em buffet e em um parque aquático também. Meu convidado também foi estagiário na Secretaria Municipal de Educação de Serquilho e, em seguida, ingressou como professor em uma instituição de formação de jovens aprendizes, onde permaneceu por quase 7 anos. Seu carro-chefe é a experiência adquirida neste universo de muitos aprendizados coletivos. Além de professor concursado de língua portuguesa pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Vinícius leciona português e inglês na Escola Jefferson Soares de Souza, em Jumirim, além de também ministrar palestras e participar de projetos especiais na TV Faster, por meio do Faster Jobs na TV e o Faster Especial. Hoje, o meu entrevistado nos presenteará com informações sobre a sua carreira e ainda trará orientações sobre os desafios da educação e do mercado de trabalho. Bem-vindo, Vinícius. É uma alegria tê-lo aqui. Eu que agradeço, Damana. Adorei a introdução que você fez. Eu acho que nem se me pedissem para eu me descrever, ficaria tão bom quanto o que você fez aí. Imagine, obrigada. E vamos ver o que vai rolar aí, né? O que eu posso ajudar, compartilhar um pouquinho da minha experiência. É pouca experiência ainda, mas eu acho que eu posso compartilhar um pouco de coisa. Exatamente. Vamos dar boa noite aqui também para a Melissa, para o Tiago, a Nath, Milena, Tati, Rosilene,
Geraldo, que vai estar aqui amanhã. Tiago, eu, Aline Monteiro, boa noite. Cauane, boa noite. Nissara, Nilza, Lourdes, muita gente aqui. Marcel, Meneghel, sempre presente. É o irmão da Aninha, Vinícius, irmão da Aninha. E o pessoal, e os dois, a dupla dos olhos mais lindos, né? Capricho total. É isso, né? O da Ana é mais bonito que o meu. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu gostaria que você se descrevesse como pessoa e profissional e ainda falasse também sobre as suas origens. Muito bem, Damana. Eu acho que a gente acaba se confundindo um pouco e é a mesma pessoa, o Vinícius pessoa, o Vinícius profissional. Eu costumo dizer que eu sou bastante exigente, mas se você perguntar para outra pessoa me descrever, eles diriam que é autoritário. Eu sou bastante autoritário. Quando eu entro de cabeça em algum projeto, eu entro de cabeça mesmo. Então, seja nas empresas onde eu trabalhei, ou seja onde eu trabalho, seja nos projetos em que eu estou envolvido, eu entro de cabeça mesmo. E eu exijo que as pessoas à minha volta também se dediquem tanto quanto eu. Então, as expectativas que eu faço de mim mesmo e das outras pessoas é muito grande, né? Então, isso acaba às vezes confundindo as pessoas falando assim, ele é bravo, ele é grosso ou qualquer coisa do tipo, mas é meio que sem intenção, mas é porque eu sou exigente mesmo. Seja com os colegas de trabalho, seja com os meus alunos, que principalmente o que eu atuo, né? E eu sou bastante impaciente. Não Não sei se é parece. um pouco. Eu não sei se é um pouco da minha geração, mas eu sou muito impaciente, eu não dá tempo de esperar as coisas, tem que ser tudo para ontem, para agora, para já. Então eu me descreveria assim. E você falou das minhas origens, eu acho que a apresentação que você fez aí no começo já diz tudo. Eu sou casado, está indo para 5 anos, tenho um enteado, sou irmão da Ana Caroline, como você descreveu, e filho do Genésio e da Elizabeth. Eu costumo brincar que até alguns anos atrás eu era o Vinícius apenas filho do Genésio. Mas eu sempre fui filho do Genésio e da Elizabeth. É que meu pai, claro, que por causa da profissão dele era mais conhecido, então, mas eu sou filho dos dois. Eu tenho um pouco dos dois, um pouco do bom de um e o ruim também, dos dois, não Faz adianta. parte, né? Você sabia que Com eu certeza. fui professora, não, que eu fui aluna do Genésio, né? Você foi aluna do meu pai? Pergunta para ele. Um tempão, acho que foram vários anos na Escola Marina. Ele foi meu professor. É melhor nem perguntar, senão acaba revelando a idade dele. E a minha também. Tá bom. Pois é, muita gente foram alunos do meu pai e hoje eu já não sou mais o filho do Genésio. Hoje o Genésio que é pai do Vinícius, então mudou um pouco. Deixa eu dar boa noite aqui para o Leandro, para a Renata Lopes, a Valéria, Ângela, Lucas, Ivani, Toninha, Renata, Thaís, Caroline, Will, Melissa. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, todo mundo clicando no coraçãozinho, por gentileza. Chuvinha de coração pro Vinícius, né? Vamos fazer bonito aqui, como vocês sempre fazem. Vinícius, como e em qual momento da sua vida você decidiu que seria professor? Será que seu pai te influenciou de alguma maneira nessa escolha? Aliás, qual é a sua relação com ele nesse sentido? É uma pergunta interessante, porque eu nem sei em que momento da minha vida eu falei assim, eu vou ser professor. É claro que assim que eu terminei o ensino médio, eu já ingressei na faculdade.
Mas eu não me lembro algum momento que falou assim, deu um start e falou, é agora. Mas é claro que assim, a influência dele influencia um pouco, mas meu pai é professor de matemática, até tem algumas pessoas que perguntam assim, você foi para provocar, que é o caminho inverso, já que eu sou professor de língua portuguesa, e não, mas eu não entendo que, pelo menos eu interpreto de que alguma maneira eu falei assim, eu quero ser o que meu pai é. Mesmo porque, na opinião dele, tudo que eu escutei na vida, eu seria exatamente o inverso. Porque eu tenho certeza que ele não gostaria, e ele já deixou isso claro para mim, que ele não gostaria que eu fosse professor devido aos os problemas que essa profissão, né, trazia. Aliás, esses problemas que a profissão traz. Questão financeira e tudo mais. Só que é claro que ele inspirou um tanto, bastante, assim como outros professores que eu tive, inspirou. Inicialmente, eu sempre, assim, sempre não, mas por muito tempo eu pensei em ser jornalista. Olha que engraçado, né? A profissão que você é. É. Mas em algum determinado momento isso não aconteceu. Talvez eu acho que mais porque eu não quis. Mas eu gosto mesmo de gente, eu gosto de tratar de pessoas, conversar com pessoas. Então eu acho que a profissão tem mais a ver com isso. Agora, a minha relação com ele a respeito da profissão é meio natural, né? Então, se você for num jantar de advogados, é impossível que eles só vão falar de direito, de lei, disso e aquilo. Então, imagina dois professores conversando, com certeza a gente vai falar de escola, de aluno, de educação e de tudo mais. É, e eu costumo reclamar muito para ele, né? E ele, claro, ele tem mais experiência de tempo de professor. Na verdade, o tempo que ele é professor é mais tempo do que eu tenho de vida. Então, tem muita coisa para ser compartilhada. E na época que você era criança, assim, você tem alguma recordação dessa questão? Ele parava para ensinar? Porque como professor ele era uma tranquilidade, tinha uma paciência assim enorme. Matemática ainda, meu Deus, eu odeio matemática. É engraçado você falar isso porque todas as pessoas que acabam me conhecendo e falando assim, você é filho do Genésio? Todo mundo fala bem dele. Os bons e maus alunos, né? Os bagunceiros ou não, todo mundo fala bem. Só que o pai, você perguntou quando criança, né? O pai sempre trabalhou muito, então ele tinha 3 períodos de trabalho, né? Era manhã, tarde e noite. Eu não me recordo de ficar esse tempo todo ele ensinando ou algo do tipo, mas o tempo que a gente estava junto, com certeza, era mais anedotas e coisas do tipo, parábolas e coisas do tipo. Mas assim, ensinar não, porque o pai sempre trabalhou muito o dia todo. A gente, às vezes, tinha semanas que a gente só se via de final de semana, né? Então, acontecia isso. Mas eu acho que está um pouco no sangue, eu acabo sendo um pouco autodidata, ou eu vi a dedicação dele, e sempre em casa tinha muitos livros. Eu fui rodeado de livros, né? Eu tenho até alguns amigos que também são filhos de professores, ex-colegas de trabalho dele, que a gente brincava e falava assim, filho de professor não recebe brinquedo de presente, recebe livro, né? Então, isso acontecia. Eu li muito, eu estudei muito, continuo, claro, mas eu acho que tem um pouquinho de vertente disso dele. E a pergunta que não quer calar, você era bom, é bom de matemática? Olha que engraçado, eu sou ótimo em matemática. Às vezes eu penso que eu sou melhor em matemática do que em língua portuguesa que eu sou formado. Tanto é que a maioria dos meus testes vocacionais, em época de ensino médio e tudo mais, seguia para a parte de engenharia. Então, é engraçado isso. Eu fui aluno dele por 2 anos, na sexta e oitava série. Você imagina a pressão que era, né? Você ser aluno do seu próprio pai. Mas, em algum momento, eu entendo que a matemática ela é interessante porque ela é exata, é uma ciência exata. Então, é aquilo e pronto, acabou.
E eu não sou desse tipo de pessoa, né? Você me perguntou na pergunta anterior, como que você se definiria? Eu sou muito curioso, eu sou muito respondão, eu sou muito questionador. Então, uma coisa exata para mim, como 2 mais 2, não é interessante. Eu acho que os diferentes pontos de vista são interessantes, as diferentes interpretações são interessantes. Então, eu acho que é por isso que eu me desviei um pouco da matemática. Muito bem. Eu queria dar boa noite aqui para o Eduardo, a Fernanda, a Michele. Ana Cristina coloca aqui, adoro livros e acho um presente maravilhoso. Boa noite, Priscila, Elaine, Jefferson, Fê, Ju, Márcia, Gustavo, Kátia Diniz. Gente, dedinho no coração, por favor, chuvinha de coração, vamos caprichar. Vinícius, como profissional da educação e como cidadão, o que está sendo mais difícil nesse período de pandemia e distanciamento social para você, particularmente? Bom, a primeira coisa que para mim é o mais difícil é não ter relações humanas. Eu gosto de trabalhar com gente, olho no olho, a proximidade, as interações, e isso com certeza é aterrorizante, é o pior para mim como pessoa e como profissional principalmente. Mas uma outra dificuldade, isso é uma pena, mas é um retrato do país inteiro, não é só na região que eu atuo, é a questão da diferença social, né? Então, você até citou na apresentação que eu sou professor em Jumirim, e muitos dos meus alunos não têm acesso à internet, eles não têm smartphone ou computador para ter acesso às aulas. Então, esse distanciamento acaba prejudicando nisso, prejudica eles, prejudica o processo de aprendizado, e com certeza eu, como professor, não gosto dessa vertente, porque nós estamos distanciando ainda mais essas pessoas de que, a partir do acesso à educação, elas teriam melhores oportunidades. E a educação está ficando mais distante nesse caso. Então, para mim, isso é o que mais faz falta, assim. Então, por exemplo, numa sala de aula, quando você está, sei lá, usando um recurso, indo por algum caminho, e daí você está vendo que não está dando certo, você desvia, você muda o foco, faz diferente. No computador, não, a gente não consegue ter essa percepção, né? É, aliás, alguém acabou de colocar aqui, alguém não, aqui, ó, a Priscila respondeu assim, ó, se já existia desigualdade antes entre escolas particulares e públicas, agora existe um abismo. Primeiro que eu adoro a Priscila, foi minha colega de faculdade, ela fez TCC junto comigo, uma pessoa inteligentíssima, e com certeza, agora o abismo é muito maior, né? É, e isso é ruim, porque assim, eu, graças a Deus, tive oportunidades econômicas e sociais melhores do que muitas pessoas, isso eu entendo. E talvez seja por isso que eu cheguei aonde eu já cheguei, né? Conquistei o que eu já conquistei. Só que a educação fez total diferença na minha vida para isso. Imagina quem não tem acesso. Então isso faz muita falta, muita mesmo. Exatamente. Em toda a sua vida profissional na área da educação, qual foi o período mais difícil e também o mais feliz? Em todo esse tempo, como você buscou despertar o melhor de cada aluno seu? Você sabe que eu vou começar a resposta pelo final da sua pergunta. Quando você publicou a imagem, né, que divulgava aqui essa live, e você criou aquele título, Despertar de Cada Aluno, eu adorei, na verdade, eu vou usar até como bordão esse título, porque o papel do professor hoje em dia, na minha opinião, é exatamente isso. Porque se a gente pensar em conteúdo, ou aprender uma coisa ou outra, a internet está inundada de informação, né? Então, pouco importa se o aluno sabe a fórmula de Bhaskara, já que, né, falamos do meu pai aí, pouco importa se ele sabe a fórmula de Bhaskara se ele não sabe usar. Então, a fórmula de Bhaskara, se você pesquisar no Google, ele vai te dar uma maneira muito fácil e interessante de aprender.
mas cabe mais ao professor ensinar o aluno a usá-lo. Então, é esse despertar. É, a respeito de dificuldade assim na minha carreira, eu acho até engraçado você falar isso e agora me veio uma situação na cabeça. O momento mais infeliz, assim, até agora, durante essa minha carreira, foi no meu primeiro dia de trabalho no Estado. Né? Você citou aí que eu sou professor concursado na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e no meu primeiro dia, na minha posse, lá em Jumirim, eu fui recebido da pior maneira possível pela gestora que ocupava o cargo lá. Obviamente, eu não vou citar o nome aqui por questões morais, mas era uma péssima gestora. E eu fui recebido da pior maneira possível, inclusive no caminho de volta, eu me perguntei, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que foi a primeira vez, não foi única, mas foi a primeira vez que eu pensei em falar assim, não preciso disso, eu vou mudar, segue outro caminho e tudo mais. Ainda mais o Estado que paga um salário muito baixo para professor. Mas ok. Então, esse eu acho o momento mais infeliz. Mas, da mesma maneira que eu tive essa infelicidade, e depois disso eu também trabalhei com outros péssimos gestores, tanto na rede particular, tanto na rede pública, isso não é exclusividade da rede particular, da rede pública, aliás, péssimos gestores mesmo. Eu poderia passar a noite inteira aqui falando só sobre isso. Que são um câncer para a educação. Esses gestores, eles atrasam a educação, mas da mesma maneira que eu tive esses péssimos gestores, eu tive ótimos gestores. Eu tive pessoas, e tenho pessoas com quem tenho muito orgulho de trabalhar. Nessa mesma época que essa gestora da escola me recebeu de uma péssima maneira, eu tinha, quem ocupava o cargo de coordenação na escola era o Pedro Doriguelo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Pedro porque ele me ajudou muito no começo, muito mesmo. Eu acho que foi mais pelo Pedro que eu não desisti do Estado. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar com a direção lá de Jumirim, que é a Milena Pontes, a coordenação que é a Tatiana Cancian. Aqui em Serquilho eu trabalho com a Margarete Amaral, já trabalhei com o Valdivino Grisotto, que hoje é secretário de Educação em Serquilho. São ótimos gestores, são pessoas maravilhosas. Mas, por exemplo, onde eu trabalhava no setor particular, né, numa instituição de jovens aprendizes, o problema com a gestão era tão grande que conseguiu me derrubar. Todo mundo sabe disso. Então, esses momentos é um momento que você para e fala assim, será que eu devo continuar? E por que eu falo que esses gestores acabam com a educação? Porque eu sou um personagem de tantos outros professores que com certeza desistem no meio do caminho, ou não estão mais atuando, porque eles acabam com a educação. A educação só sobrevive por causa de professor. Gestor, a maioria deles são muito bons, mas tem muitos que conseguem destruir. Por isso que eu falo que é um câncer. E não muda, porque eles são concursados. Eu sou funcionário concursado, mas se eu pudesse, eu com certeza falo assim, ninguém mais vai ser concursado em lugar nenhum, porque se o cara é ruim, ele tem que estar na rua. Mas infelizmente não é o sistema que a gente vive, né? Agora, não só falando de coisa ruim, você falou aí de momentos felizes, eu fui. Eu acho que felicidade é uma coisa que você não tem. Você vai buscando, você consegue, depois você perde, busca de novo e assim por diante. Então, todas as vezes que algum aluno, algum ex-aluno conseguiu alguma coisa e ele agradece, ó, tal coisa que você falou, tal coisa que você fez a diferença, eu acho que é um momento feliz. Hoje, inclusive, antes de conversar aqui com você, eu recebi a mensagem, eu nem sei, melhor eu não falar o nome dela, porque eu acho que ela não divulgou isso ainda, mas eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna que ela está extremamente feliz que ela foi efetivada na empresa onde ela era jovem aprendiz até semana passada. E ela me agradeceu, os puxões de orelha e tudo mais. Então, eu acho que é isso que é felicidade, assim, isso me deixa feliz. Muito bem. Deixa eu dar boa noite aqui também para a Luciane Rui, para o João, Milena, quem mais aqui? Emi Antuni.
Ana Cristina Bonadil tá colocando os recadinhos aqui. Rose, Juliana, oi, Luciano, boa noite. Tudo bem? Wagner, Diego, Ieda, Esther, boa noite. Thaís, Fá Correia, Eduardo, sejam bem-vindos. Oi, Ângela, André Campi. A Ana Cristina coloca assim: precisamos de mais professores luz como você. Ah, muito obrigado. Muito Ela é sempre obrigado. muito gentil. Vinícius, você acredita nesse formato de ensino emergencial à distância? Você já deu uma introdução agora há pouco, para acolher os alunos e assim honrar o compromisso de ensiná-los. Neste caso, como controlar, perdão, a capacidade de concentração do aluno e a autodisciplina que a modalidade exige? É engraçado você falar de autodisciplina, principalmente para o público jovem com o qual eu atendo, né? Que eles não têm autodisciplina nem presencial, imagina online. Mas eu vou começar pelo começo da pergunta. Você falou esse modelo de ensino à distância. Eu acho interessante a gente deixar diferenciar, até para quem está assistindo e não conhece um pouco de educação, que o que está sendo feito não é educação à distância, é educação remota. Qual que é a diferença? A diferença é que a educação à distância ela tem um planejamento, existe uma metodologia de ensino, as aulas são mais curtas, as videoaulas, tem gamificação para que o aluno, o estudante, ele se interesse por aquilo ali, ele se sinta desafiado a fazer. A educação remota, que é o que está sendo feito hoje, ela é simplesmente você pegar um celular, como nós estamos aqui na frente, ligar e o professor começa a dar aula como se ele estivesse lá na sala de aula. E essa educação remota, ela não funciona. Ela não funciona nem no presencial, quem dirá à distância. Então, assim, quando você fala de honrar o compromisso de ensino, nós não estamos honrando o compromisso de ensinar, de forma nenhuma, principalmente na educação pública. A particular, obviamente, por questões financeiras, tem mais recursos para fazer isso, talvez esteja atingindo. Não muito, mas esteja. Mas a pública, de maneira nenhuma. Então, o que eu faço, né, com os meus alunos em Jumirim é tentar trazer para a realidade deles. Então, se eu estou passando alguma matéria, algum material, algum texto, e que não faça muito sentido para ele naquele contexto, eu tento trazer para o contexto de Jumirim, para o contexto que ele enxerga, que ele vive, que ele quer para a vida dele. E não adianta eu falar que ele vai estudar em Harvard, que com certeza ele pode ter competência, mas não é isso que ele quer. Então, para ficar mais dinâmico, eu trago ele para este contexto. Tem um outro problema na educação remota que está sendo feito hoje em dia, que é você responsabilizar os pais, né? Os pais, eles não têm a responsabilidade de ensinar. Esse papel cabe ao professor, o professor é pago para isso. E isso eu concordo plenamente em alguns comentários que eu leio a respeito do tema. Não adianta você esperar que pai e mãe vai pegar a matéria e vai conseguir fazer, porque a maior parte dos pais e mães, eles também não tiveram uma educação de qualidade, eles não vão conseguir transmitir esse conhecimento. Então a gente tem que dividir, é papel do professor, sim. Só que se o professor não consegue fazer e não é papel dos pais, de quem seria a responsabilidade? E esse é o grande problema. A responsabilidade seria do governo de implementar alguma coisa que trouxesse mais proximidade com a rotina do aluno. Então não adianta você querer dizer para uma criança que você assistindo, por exemplo, eu poderia estar dando aula com uma criança que agora que ela não ia se interessar em nada, mas coloca um vídeo da galinha pintadinha para ver se ela não vai aprender rapidinho. Por quê? Porque é lúdico, porque é dinâmico, porque tem troca. E esse modelo de educação remota não tem. Então, não funciona. Não funciona agora, não vai funcionar nos próximos meses, não vai funcionar enquanto não houver uma mudança total. Essa é a minha opinião. A Cauane coloca aqui, acho interessante falar sobre isso, porque para mim a educação está sendo tudo muito simples. Isso tudo é muito desafiador para os professores. Com certeza.
Professor é o que mais está sofrendo, porque ele está apanhando de todos os lados e sempre apanhou, mas agora está apanhando à distância. Nem você falou que, no caso de Jumirim, da sua sala, lá tem alguns alunos que não têm acesso à internet. Como que essas crianças, o que está sendo feito para elas? Tem algum material impresso? Ou elas ficam à mercê, assim, do nada? É interessante você perguntar isso, Damana, que eu até esqueci de responder, mas de fato, eles recebem material impresso, tem a apostila, a escola continua atendendo, porque ela não está aberta, mas está recebendo pessoas e a própria escola, a partir dos funcionários, eles entram em contato com pais, ligam, tentam de alguma maneira chegar até eles. Existe uma série de materiais impressos, os professores também encaminham materiais impressos, isso acontece em Jumirim, isso acontece na rede pública municipal de Serquilho, que eu também atuo, só que seria hipocrisia nossa dizer que eles estão aprendendo, né? Eles não estão aprendendo, eles estão fazendo. Já é um começo? Com certeza já é um grande avanço, mas isso não quer dizer que resolve, né? Numa sala de aula, presencialmente, você pega no pé, você consegue tirar as dúvidas, agora com esses alunos não, né? Então eles estão regurgitando, seria dizer que eles estão engolindo alguma coisa que eles estão lendo e vomitando num exercício, numa prova, isso não resolve em nada, ninguém aprende nada. Mesmo porque esse modelo de ensino que a gente tem, não é exclusividade de Serquilho, isso é o Brasil inteiro, é um modelo ainda que a gente chama de tradicional, que ensina conteúdo. E nós já mudamos a dinâmica do mundo, né? O mundo precisa de habilidades e competências, não de conteúdo. Então você precisa ensinar a aprender. Você tem que ensinar o aluno a aprender sozinho? Não, mas aprender a aprender. E isso não é feito. Agora, com esses casos, esses meus alunos, por exemplo, que principalmente moram na zona rural, uma dificuldade muito grande. Quando as aulas retornarem, o trabalho vai ser dobrado para recuperar tudo isso que foi perdido. A Ana Cristina coloca aqui, como conseguir incentivar os alunos em autodisciplina online das tarefas? Eu acho que eu fugi dessa pergunta quando você me respondeu. Vamos lá. Se nós estivermos falando de jovens aí a partir dos seus 12, 13 anos, já dá para considerar como jovem. É por meio do desafio. Então, desafie ele a fazer. Você pode falar, duvidar que ele consegue. Jovem odeia ser duvidado. Ele sempre quer mostrar que ele consegue fazer alguma coisa. Eu costumava contar para os meus alunos, e eles se identificam muito com isso, que eles têm umas manias meio estranhas, do tipo assim, eles estão andando na rua e aparece um carro. Se você chegar no poste primeiro, que o carro ganha. Esse tipo de desafio é coisa que jovem adora fazer. Ele adora passar a faixa de pedestre com o pé só na listra branca, como se ele fosse cair num abismo. Isso é desafio mental, mas isso incentiva a jovem. Então, para incentivar, pelo menos o público jovem, você tem que desafiar ele a conseguir fazer. Será que você consegue fazer? Eu duvido que você consegue fazer. Garanto que ele consegue, porque ele se sente desafiado. Agora, com criança, daí já é um modelo mais lúdico. Com criança, você tem que usar musiquinha, o fazer, né, que é o movimento maker, que agora está na moda esses termos em inglês, mas a massinha, é o desenho, é a música. Por que que esses youtubers infantis têm tanta audiência e as crianças ficam tão vidradas nesses vídeos? Porque se aproxima da linguagem delas. Agora, se a gente pega uma professora de 60 anos de PEB 1 dando aula para uma criança, ela vai se sentir como se ela estivesse visitando a avó. Não é o que resolve, né? A proximidade com aquela faixa de idade. Jovem é desafiado, criança é com lúdico, e no caso dos universitários, não existe outro caminho a não ser você trazer para o contexto dele. Nós, adultos, já temos uma dificuldade muito grande de concentração.
Eu tenho certeza que se alguém estiver assistindo a live aqui e tocar o negócio do WhatsApp, ele vai abrir. Ele deixa de assistir na hora. Nós adultos fazemos isso. Imagina para quem é mais jovem. Então, se ele está no computador, é claro que ele vai abrir uma aba do Facebook, é claro que é mais legal ficar vendo o que os colegas estão tweetando ou postando. É preciso aproximar cada um com o seu contexto, mas não é fácil. Não. Deixa eu dar boa noite aqui para Melissa, para Bela, Priscila, oi Jamile. A Elaine Brizotti coloca aqui, perfeito. Eles estão fazendo, vejo isso aqui em casa. Muriel, Karina, Mai, André, Ana, Donizete, Zeus, Daniela, Ângele, Dona Lisete, sempre presente, um grande beijo. Maíra, Sandra, João Paulo, boa noite, Mix Gourmet, Leone. Se você me permite, Damana, eu estou lendo um comentário aqui da Ana Cristina Bonadio. Ela fala assim, concordo que os pais não saibam ser educadores, mas acho de suma importância o papel dos pais em acompanhar conteúdos, saber pontuar as dificuldades de seus filhos, sem deixar todo o trabalho a vocês, professores. Eu concordo com você, Ana. Na minha fala é mais no sentido assim, que não deve transmitir para os pais essa responsabilidade. Só que olha que engraçado como que as coisas se invertem. A vida inteira, a escola sempre pediu aos pais fazerem o quê? Educarem. Educarem no sentido moral, respeito e tudo mais. Só que a maioria dos pais não fazia isso. Jogava a responsabilidade para os professores educarem, como se a escola tivesse esse papel e não tem. Nunca teve e nunca vai ter. Quem educa é pai e mãe. Mas eu concordo que se a educação doméstica, a educação familiar, tiver sido desde criança exigindo suas responsabilidades, esse sentido de acompanhar o conteúdo, saber se está fazendo ou não, isso vem de maneira natural. Porque se o filho foi bem educado pelos pais, eles sabem que a responsabilidade dele como criança, que é estudar e tudo mais, ele está fazendo. Infelizmente, houve uma inversão de papéis, né? Ou como se a escola tivesse que ser responsável por tudo, como se o governo tivesse que sustentar os filhos e por aí vai. Na verdade, Vinícius, eu vejo que as crianças, né, os filhos, na verdade, são reflexo dos seus pais, né? Aqueles pais Com certeza. pedem para estudar e dão também esse exemplo, a dificuldade é bem menor, né? Agora, a gente vê que, embora não seja obrigação dos pais, muitos acham muito mais fácil deixar de fazer e dar uma desculpa do que sentar lá com a criança e fazer atividade e perder aquele tempo lá, né? Com certeza. Tem muitos casos assim. Vamos lá. E como você avalia a reabertura das escolas e o que esperar de um futuro pós-pandemia para a educação na questão da transformação digital? Eu acho que a reabertura das escolas ela tem que ser feita de uma maneira bem mais pensada, né? Eu, particularmente, não entendo muito das questões de saúde pública, né? Nem tenho competência para isso. Mas uma coisa é certa, o trânsito de alunos pode fazer o coronavírus transitar muito. E nós não estamos falando só de crianças pegarem, porque aparentemente o que se diz na mídia é que os jovens, crianças, têm uma imunidade maior quanto a isso. O problema é o que eles vão levar para casa. E daí a gente vai ter um problema de saúde pública enorme. Uma reportagem da Folha de São Paulo na semana passada mostrou que uma sala com 25 alunos consegue transferir para 1.800 pessoas em 2 dias o vírus. Um vírus da gripe, um vírus de qualquer coisa que seja, isso é um número muito grande. Imagina nas escolas. Então o Plano São Paulo de retomada do ensino diz que em 8 de setembro, se tudo ocorrer bem, 35% dos alunos retornarão às escolas. Ok. Por que setembro? Setembro já está mais com clima diferente, o inverno não contribui para nós.
Só que eu acho que tudo tem que ser analisado. Os funcionários, os professores têm que ser analisados, as crianças têm que ser analisadas, porque se fala também que um dos fatores que prejudicam a questão de você contrair coronavírus e ir para um estado mais crítico é a questão de obesidade. Muitos dos nossos alunos têm obesidade, muito mesmo. Então, isso é perigoso, não sei até que ponto. Eu não tenho competência nenhuma para entender, mas eu gostaria que quem tiver competência que olhasse tudo isso, não é uma tarefa muito simples. E mais a respeito do pós-pandemia, né, esse novo normal que todo mundo fala que vai chegar, e a respeito da transformação do ensino, eu acredito sim que é um começo. É um começo para mudança, é um começo para a gente começar a introduzir, né, introduzir a questão da digitalização do ensino, não ensino remoto, como eu disse numa pergunta anterior, mas um ensino à distância, estruturado, pensado no presencial e no online, a gente chama de híbrido, né, fazendo essas duas coisas, e com certeza, o modelo de ensino que nós temos, o modelo de escola, aliás, que nós temos hoje é o modelo do século XIX. O modelo em que você coloca uma pessoa na frente falando e uma carteira atrás da outra e os alunos tendo que ficar quietos e escutar. Isso é péssimo. Nós, adultos, não conseguimos. Imagina para uma criança, para um adolescente, ficar 4, 5 horas sentado escutando as pessoas falar, como se fossem robôs. Não dá certo. Não deu certo no passado porque não se tinha liberdade. Hoje, graças a Deus, a gente tem. Então tem que mudar. Mas eu acho que essa mudança passa por vários estágios. Passa por você ensinar as crianças e adolescentes deste modelo, como entrar neste modelo, passa pela capacitação de professores, porque nada adianta a gente falar de educação sem falar em professor. O professor é o núcleo da questão. A gente percebe muitas atitudes ou coisas que os governos, seja em qualquer instância, façam com a educação sem escutar professor e não adianta nada, porque é professor que está na linha de frente. Então, capacitar esses professores e, com certeza, dar suporte, porque não é todo mundo que tem acesso. O acesso à internet, o acesso social, porque senão a gente vai continuar abrindo ainda mais o buraco do abismo entre quem é rico e quem é pobre. E educação não diferencia quem é rico e quem é pobre. Educação é uma coisa que é para todos. Direito, né? Exato. Deixa eu dar boa noite aqui para a AWS, corretora de seguros, do Marco, da Ângela. A professora Elisabeth está aqui também. A Ana perguntou, né, como vocês, professores, imaginam reorganizar a volta com relação ao conteúdo? Modelo híbrido seria a nossa realidade municipal e estadual? A estadual sim, a municipal não. Infelizmente eu não sei dizer para vocês porque não existe estrutura nenhuma. Na verdade eu sei dizer, né, vou tomar liberdade aqui. Infelizmente a Secretaria de Educação tem uma equipe assim pouco competente, são pessoas que não pensam no todo. Muitos que trabalham lá, eu sei que tem competência, mas muitos que trabalham têm a menor competência, pensando na rede municipal de ensino de Cerquilho. A estadual até tenta chegar em algo nesse modelo híbrido, está patrocinando os dados dos celulares para os alunos, está investindo em tecnologia, com certeza, mas o Estado tem mais dinheiro, mais recurso, mas Cerquilho teria condições de fazer algo melhor do que ele está fazendo hoje. Infelizmente, a Secretaria de Educação tem uma assessoria péssima, então não vejo que o modelo municipal de ensino vá atingir algo disso. Oi, Cecília, boa noite. Cida, tudo bem? Vinícius, você sempre teve ótimo convívio com seus alunos, né? Fala pra gente, hoje, qual é a relação que os jovens estabelecem com o conhecimento? E estes mesmos jovens gostam de aprender? E o que determina o interesse pelos estudos para eles? Legal a pergunta, Damana. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é desmistificar algumas coisas, porque, infelizmente, quando a gente fala de jovem, adolescente ou coisa do tipo assim, muitas pessoas ainda falam, não faz nada, é folgado. Então, criou-se um rótulo para jovem e não é verdade. Eu trabalho com jovens há tempo e não é verdade.
Com certeza tem. Tem muito jovem que não quer nada, a gente tem aquela geração neném que nem estuda, nem trabalha. Tem muito disso. Mas não é só jovem, adulto também, idosos também, crianças, da mesma coisa. Então, é igual. Mas os jovens, pelo menos a geração que hoje é jovem, ela está sedenta por uma coisa que é mais rápida. É a geração agorismo, tudo é para agora, né? Então, eles querem aprender. É claro que eles têm muita dificuldade, só que eles não querem entender de uma maneira mais estruturada. De uma maneira que você tem que ir no passo a passo. Eles querem que resolva rápido. Vou dar um exemplo de matemática, né, puxando a sardinha para o lado do meu pai, que é mais fácil de falar, e isso eu nunca esqueço. É muito simples você falar para um aluno que a fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Beleza. Você poderia chegar e falar, essa é a fórmula de Bhaskara. Só que ele não entende o que é a fórmula de Bhaskara. Você tem que voltar lá no começo, ensinar uma parte, ensinar outra. Eu lembro que o meu pai ensinava essa matéria fazendo aquele chifre do... não sei que animal, ovelha talvez, que ele é curvado assim, parece a costa do... né? Enfim, até me fugiu o exemplo. Mas ele ensinava e mostrava que usava assim, que servia para isso, e levava a gente para medir a altura do poste pela sombra da pessoa e não sei o quê. É essa estrutura que o jovem não quer. Ele quer que chegue e fale a fórmula de Bhaskara. Então, o problema do jovem é que ele quer a coisa muito rápido. Obrigado, Ângela. Carneiro, exatamente. Carneiro. Ele quer a coisa muito rápido e não tem. Não é assim que aprende. Então, o frear o jovem. Mas o jovem está interessado, sim. Ele só quer a coisa meio rápida. Só isso. E para você que já trabalhou em uma instituição de formação de jovens aprendizes, né? Quais estratégias você indica para que esses futuros profissionais consigam ingressar no mercado de trabalho, mesmo em época de pandemia? Bom, a primeira coisa é que nós temos que entender que nessa época, infelizmente, para eles que são menores de idade, eles não podem ingressar. Eu guardaria toda essa ansiedade, essa vontade de trabalhar para o momento que puder. A legislação não permite que eles, como menores de idade, trabalhem. Inclusive, os jovens que já eram jovens aprendizes estão com contrato suspenso, e menores de idade, estão com contratos suspensos porque a legislação fala de risco à saúde, então não pode. Só que é interessante, muitas pessoas acham que jovem aprendiz é o chamado menor aprendiz, nunca existiu, desde 2001 a legislação fala que jovem aprendiz é o jovem entre 14 e 24 anos de idade, e se ele for um jovem com deficiência, ele não tem limite de idade. Então, guarde essa vontade de trabalhar para a hora que puder. Agora, uma coisa essencial, Tamana, para quem é jovem e quer começar a ser jovem aprendiz, ele tem que querer. O tempo que eu trabalhei nessa instituição de formação de aprendizes, quantos e quantos pais iam lá entregar o currículo? O pai e a mãe, o pai e a mãe que queria que ele trabalhasse. Não era ele. Ele estava talvez sentado no sofá assistindo Netflix, não adianta. Né? É ele que tem, o primeiro passo é ele querer. E especializar, se puder fazer algum curso, alguma coisa, é sempre importante, é sempre legal colocar isso no currículo. Mas não é questão de experiência, porque é exatamente para conquistar o primeiro emprego. E o que você diria aos recrutadores de RH, diretores e gestores das empresas sobre a contratação de jovens para o primeiro emprego? Eu acho que é essencial. Infelizmente, a maioria das empresas elas só contratam porque é uma cota. É obrigatório todo estabelecimento de médio ou grande porte, a partir de 7 funcionários, destinar 5% das vagas para jovens aprendizes. Infelizmente, eles contratam porque eles têm medo de serem autuados, como já aconteceu vários casos aqui em Serquilho, em Tietê, Laranjal, onde eu atuava.
É, mas eles deveriam dar essa oportunidade, porque no meio destes jovens existe pessoas, existe adolescentes que são assim muito bons, mas muito bons mesmo, com ideias geniais. Então, eu acredito que deveria sim olhar com um olhar de oportunidade, não de obrigação. A empresa só tem a ganhar com isso. É claro que existe custos. No Brasil é normal, tudo existe custo. Mas o ganho para a empresa é muito grande. É um investimento no jovem. Mesmo porque, quando você contrata um jovem, ele vem sem malícia de emprego, sem aquela frase que adulto costuma dizer: ah, mas lá no meu antigo emprego eu fazia assim. Jovem não tem isso porque ele não tinha antigo emprego. Então você consegue moldar ele do jeito que quiser, com a cultura da empresa, do jeito que você quer que ele faça. Além do que, os jovens se dedicam muito com o contrato de aprendizagem, porque ele quer uma vaga efetiva. Ele quer ser efetivado no final. Então, ele dá o sangue, o suor, a pele, ele vende até a mãe, se for preciso, para conseguir uma vaga. Eu via isso, eu sei disso. Então, os recrutadores deveriam olhar dessa maneira. Em época de pandemia, poucas empresas conseguiram optar por manter os empregos dos seus colaboradores na totalidade, né? Como você vê essa questão? Isso é uma pena mesmo. Infelizmente, eu acho que, além da consequência de saúde, essa é a consequência mais catastrófica que a gente vai colher. Não vai ser rápido, vai demorar anos, eu acho que para a gente se recuperar. A consequência econômica. E tudo, na minha opinião, passa pelo emprego. Não adianta a gente discutir saúde, segurança, educação, investimento nisso, naquilo, fazer obra, tapar buraco ou qualquer coisa se as pessoas não tiverem emprego. E isso é complicado. A falta de emprego para adultos acaba interferindo na falta de oportunidades para jovens aprendizes, e isso é um efeito dominó. A gente aumenta o abismo social e só complica as coisas. Acho uma pena. É claro que eu também olho o lado do empresário, porque não é fácil para ele também, né? Não é simples. Eu costumava dizer para os meus aprendizes que empresa não é casa de caridade, então você tem que estar lá fazendo valer a pena seu salário. E a empresa tem que dar lucro, se ela não tem, como que ela se mantém? Eu vejo muitos comentários do tipo assim: ah, mas as empresas conseguiriam manter por tanto tempo, elas querem lucrar muito. Mas mesmo assim, eu penso do lado do empresário, porque é ele que define o quanto ele quer ganhar. Se ele não está com condições de pagar um funcionário, é uma pena, essa é uma consequência ruim. Mas, Damana, eu trago um dado em primeira mão aqui para você. Diferente do que eu pensava, do que eu pensei, que o mês de maio seria o mês mais aterrorizante, né? Para Serquilho, hoje à tarde eu vi os dados do CAGED, que são dados oficiais de emprego, de admissão e demissões pelo Ministério do Trabalho, e Serquilho teve um saldo positivo em maio, o que me surpreendeu muito. Para quem está assistindo e não entende, seria dizer que mais pessoas foram contratadas que demitidas em maio. Isso é muito bom, mas também muito surpreendente, porque eu não esperava esses números. Aliás, há de se ressaltar aqui, embora seja em Tietê, mas um lado positivo dessa questão é a empresa do Pitex, né? Que optou por manter todos os seus colaboradores sem demitir ninguém. Isso é um belo Com exemplo. certeza. Um ótimo exemplo, né? Junto da Doptex, existem 1.000 empresas no país que fizeram isso. Pensando no contexto também de Tietê, também de Serquilho, tem a empresa Magazine Luiza, é claro que é uma rede nacional, mas existe aqui na nossa região. E como professor, palestrante e pesquisador, quais são as profissões do futuro ou as áreas mais promissoras para construir carreira nos próximos anos? Com certeza são duas vertentes. Primeiro é a vertente na área de informática. Tudo relacionado à informática, e isso, a pandemia, ela só adiantou. Mas esse era um processo que ia vir mais cedo ou mais tarde, que é a digitalização de tudo.
Hoje a gente pede comida pelo celular, hoje a gente tem uma entrevista pelo celular, hoje a gente consome informação pelo celular, pelo computador e tantas outras coisas nós fazemos pelos meios digitais. Então, tudo relacionado à informática, à customer experiência, que é a experiência do usuário, design thinking, educação digital, relacionamento digital, relacionamento com o cliente à distância, tudo isso relacionado à informática vai precisar desenvolvedores de aplicativos, sistemas, banco de dados, cientistas de dados, então, porque nós produzimos muita informação e isso precisa ser filtrado. Com certeza é algo que nos próximos anos já tem uma demanda grande, mas nos próximos anos vai ser maior. E tem uma outra coisa, e isso não demanda nenhum tipo de conhecimento assim tão aprimorado, mas é claro que precisa de muita pesquisa, muito estudo, que é vendedor. Por incrível que pareça, se você entrar em sites de empregos na região, como é o site na Fasternet, por exemplo, se você perceber, a maior parte de vagas é para representante comercial, vendedor ou coisa do tipo. As empresas, elas só funcionam com a parte comercial e nunca vai faltar. A gente pode mudar a dinâmica, pode ser mais à distância e menos pessoal, mas vendedor sempre vai precisar. E não se exige tanto uma faculdade para vendedor. Vendedor tem que ser o cara ou a mulher para fazer esse tipo de coisa. Demanda estudo, claro, mas não uma faculdade em si. E agora fala para nós sobre seus projetos especiais junto à TV Faster. Muito bem. A minha relação com a TV Faster é uma relação muito interessante e extraordinária. O Daniel Moretti, que é diretor da TV, me deu um espaço muito bacana há 2 anos atrás, quando eu propus para ele um programa de entrevistas relacionados ao mundo do trabalho, que é quando surgiu o Faster Jobs na TV. Então, a gente entrevistava empresários, RHs, gerentes relacionados a trabalho. E por questões de tempo, né, da minha dedicação, porque eu já estava com um monte de projeto junto, eu também tenho esse defeito que eu quero abraçar o mundo todo de uma vez, eu acabei terminando o projeto Faster Jobs com eles. E com a questão da pandemia, como eu já estava em home office, então eu propus para eles o Faster Especial, eles abraçaram a ideia, que é um programa de entrevistas também, relacionados a setores relacionados a como impacta na pandemia. E teve uma aceitação muito bacana. Até sexta-feira nós tínhamos recebido 25 mil visitas diferentes. Isso é um número muito grande, eu nunca imaginei. Você citou a Doptex, eu fiz a entrevista lá com o pessoal da Doptex, só eles teve uma audiência de 3 mil pessoas, isso é inimaginável. Só que, infelizmente, eu também estou num processo de despedida e essa semana o Faster Especial ele chega às 2 últimas edições. Talvez uma hoje ou amanhã e a última até o final da semana. Vinícius, a gente tem 1 minuto e 40. Eu queria que você falasse rapidamente sobre a questão da Aninha, né, sua irmã, e também seus projetos futuros, rapidamente, por gentileza. Muito bem, então rapidinho. Sobre a Aninha, eu amo a Aninha, é o meu ponto fraco, se alguém quiser me atingir já sabe como que chega lá. Foi um erro médico, eu não acredito na justiça, infelizmente nada se avançou a respeito do processo dela, mas graças a Deus ela é uma das sobreviventes de 20 óbitos de crianças que esse mesmo médico cometeu no mesmo período em que a Ana nasceu, mas a justiça de Deus não falha e é isso que nos dá força para continuar. Com certeza é um anjo em nossas vidas e esse é o motivo. E a respeito dos projetos futuros, eu ainda, nesse momento, eu estou dedicando bastante para estudar. E em breve eu tenho uma novidade para anunciar, mas por enquanto eu só vou deixar de surpresa. Então tá bom, a palavra é sua final. A gente tem 40 segundos, pode ficar à vontade de se despedir do pessoal, por gentileza. Muito bem. Eu agradeço demais, Damana, o convite.
Fiquei muito feliz mesmo. Aliás, as perguntas estão ótimas. A descrição que você fez de mim mesmo, com certeza eu vou roubar para mim, porque foi a melhor impossível. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou, que curtiu, que comentou. Agradeço as opiniões. Não estou certo sempre, aliás, quase nunca. Então, se alguém não concorda com alguma coisa que eu falei, pode me procurar nas redes sociais, Professor Vinícius, tanto no Face, tanto no Instagram, e eu estou à vontade em conversar, discutir ou Vai discordar. cair a conexão. Um beijo. Obrigada, Vinícius.